pior escravidão. Artigo publicado em 13 de maio de 2023, de autoria de Sandra Cochera. Há exatos 135 anos, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, que abolia definitivamente a escravidão no Brasil, era sancionada pela inolvidável Princesa Isabel. Como em todas as transformações profundas que o homem ou a sociedade precisam enfrentar para que sejam de fato perenes, foi necessário um processo de aceitação geral ou da maioria da população. Antes dela, várias outras leis brasileiras foram preparando terreno para a abolição definitiva, sendo as três principais a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que determinava o fim do tráfico, outrora comércio, de escravos, a Lei do Ventre Livre de 1871, que tornava livres todos os nascidos de mãe escrava a partir da sua promulgação, e a Lei dos Sexagenários de 1885, que determinava que todo escravo, ao completar 60 anos, passaria a ser livre. Dessa maneira, as resistências à necessária medida foram aos poucos enfraquecendo, ao tempo que crescia e se fortalecia uma mentalidade de liberdade. O sentimento abolicionista atingiu a maturidade no seio da sociedade e chegou-se ao ponto de formalização da extinção legal da escravidão no Brasil, sem os traumas e rupturas violentas experimentados por diversos países à época. Passadas algumas décadas, eis que nos encontramos em franco retorno à condição de cativos. Não mais pela cor da pele ou por determinação de leis, mas por condicionamento do próprio pensamento, o que representa a pior forma de escravidão. A estratégia utilizada na condução da abolição no Brasil, qual seja a do avanço paulatino em direção à consolidação de uma mentalidade favorável ao intento, não é novidade e tão pouco se aplica apenas aos bons e sadios propósitos. Com acentuada aceleração na última década e sementes trazidas do pós-Segunda Guerra Mundial, temos sido conduzidos ao verdadeiro aprisionamento mental, entregando deliberadamente nossa liberdade a grupos e governos. Fomos habilmente divididos em guetos e tribos, a primeira fase da estratégia, induzidos a uma identificação por particularidades que nos caracterizam, mas não nos definem. Como na abolição brasileira, agora no sentido inverso da liberdade para a escravidão, um pensamento mais ou menos geral de aceitação é a meta a ser alcançada. Situações discriminatórias e preconceituosas, pontuais e em claro declínio no Brasil, são exploradas e amplificadas com a clara intenção de dividir para conquistar. Transformados em vítimas modernas e instigados a buscar direitos, cidadãos que caminhavam para um encontro futuro se viram tomados de ódio. Tal como no braseiro, cuja ação do tempo finalmente conduz à extinção da chama, passamos a levar lenha nova e seca, tornando acesa a fogueira da discórdia e da beligerância. Assim, negros, pardos e índios passaram ao confronto com brancos. Homens e mulheres, antes unidos por Deus em propósitos complementares e sagrados na construção de famílias, passaram a disputar os mesmos espaços. A tendência sexual dos indivíduos, antes restrita à esfera íntima da vida de cada qual, passou a ser motivo para o enfrentamento e a imposição de novos hábitos. Pobres de recursos materiais passaram a desconsiderar a riqueza da amizade, da fé, do trabalho e da saúde, da qual muitos eram portadores, focando na inveja e no ódio aos ricos de dinheiro, muitas vezes pobres de alma. Filhos colocados contra os seus pais, alunos contra professores, obesos contra magros, a lista não tem fim. Cada um desses grupos tem sido conduzido à pior forma de escravidão que se possa imaginar,
o cativeiro do próprio pensamento, preso em uma realidade utópica. Jamais leis e decretos humanos vão resolver situações da maturidade da alma, que somente a ação do tempo e a evangelização dos corações é capaz de harmonizar. Sócrates, às vésperas da morte injusta, sentia-se plenamente livre em sua consciência. Paulo, apóstolo, sentia-se plenamente livre em suas reiteradas prisões, afirmando que era tão somente um prisioneiro voluntário do Cristo. E ele, Jesus, expirando em plena cruz, foi o mais livre de todos os homens que se tem notícia. O que dizer da nossa sociedade? Pobres, débeis e lastimáveis seres que se impõem amarras mentais que lhes impedem a marcha do progresso, que é a vontade de Deus, servindo a homens que lhes mantêm cativos através de migalhas de pão ou palavras recobertas de um fino verniz de pseudo-empatia. Não se trata de negar dificuldades inerentes a determinadas circunstâncias, mas de compreender que elas não serão resolvidas pela força e o constrangimento. Os que divulgam tais promessas são exatamente aqueles que não desejam ver livre o seu povo. Os que vivem e enfrentam tais desafios têm a possibilidade de se fortalecer no caminho ou de sucumbir ao canto da sereia. Na primeira alternativa, se tornarão seres humanos melhores, em paz consigo e com os outros. Na segunda, serão apenas corações repletos de ressentimento e amargura em qualquer condição material ou social. Elevo hoje meu pensamento às figuras de Dom Pedro II e de Princesa Isabel, rogando que intercedam por nós junto a Jesus, pois temos deliberadamente buscado novos grilhões, não mais tangíveis, contra os quais tanto trabalharam para que pudéssemos deles nos libertar.